Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Alvim e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou estar ensinando para vocês aí como que a gente usa a API do Banco Central para buscar dados econômicos. Para isso a gente vai utilizar o Python, mas para vocês não terem que ficar instalando Python, ficar configurando, executando, etc., a gente vai usar um ambiente que o Google disponibiliza para a gente, que eles chamam de Google Colab. Tá? Então é um ambiente em nuvem que a gente pode programar em Python nele e executar na nuvem mesmo, sem ter que instalar nada no nosso computador. Certo? Então, essa tela aqui que vocês estão vendo, eu deixei o link na descrição, é o link do meu Drive mesmo, e eu criei uma pasta chamada Google Colab, que é onde eu vou colocar todos os arquivos em Python que eu for criando aí ao longo dos vídeos, certo? Então eu já criei um aqui chamado API Bacen, que é a API do Banco Central, e eu vou dar 2 cliques para abrir pra gente. Então já vai abrir aqui no nosso Google Colab. Deixa abrir. Beleza, então esse é o nosso ambiente de Python que vai rodar na nuvem. O que a gente precisa nele? Então vocês vão ver que tem vários blocos aqui. O primeiro bloco define todas as bibliotecas que a gente vai importar do Python para poder fazer a execução do nosso código. Então a primeira delas é o Pandas, que é referente à manipulação de tabelas no Python, tá? A segunda é o Matplotlib, que é referente à manipulação de plots. Então, fazer gráficos e coisas do tipo, plotar gráficos e coisas do tipo. E criei também um parâmetro aqui chamado Figure Size, que é o tamanho do nosso plot. Então, 36 é o eixo X, que é o horizontal, 16 é o eixo Y, que é o vertical. Se o seu plot estiver muito grande, você pode diminuir o X e o Y aqui. Se estiver muito pequeno, você pode aumentar aqui, certo? Então, o Pandas eu chamei de PD, então todas as vezes que eu chamar PD no código, eu vou estar me referindo ao Pandas. E o Matplotlib eu chamei de PLT, então toda vez que eu chamar o PLT, eu vou estar me referindo à plotagem de alguma coisa, certo? Então vamos lá, eu vou executar esse bloco primeiro. Veja que ele já apareceu certinho aqui, significa que executou e está tudo certo. Então vamos lá. Primeira coisa que eu fiz foi criar uma função dentro do meu Python aqui para poder acessar a URL da API do Banco Central. Nessa URL eu vou ter que colocar um código, código do que eu estou buscando. Então, por exemplo, se eu estou buscando CLI, é um código, se eu estou buscando CDI é outro código e por aí vai. Certo? Então ela é o seguinte, eu defini a função, chamei ela de consulta BC, que eu vou entrar com o código, ele vai acessar a URL, nesse colchetes aqui, não, nessas chaves aqui ele vai entrar com o código que eu dei na minha função e vai acessar esse site com o código aqui, vai buscar uma tabela no formato JSON para mim, que vai estar todos os dados que eu solicitei. Tá? Então eu chamei de DataFrame a nossa tabela, então df, e chamei o Pandas, que é o responsável por manipular as tabelas, para poder ler o formato JSON da nossa URL, que é essa aqui de cima que ele acessou. Com isso, ele vai ver a nossa coluna data, que a nossa tabela retorna, tá? Ela retorna uma coluna chamada data, que vai ter a data aí de todos os dias com todos os dados. E o que ela vai fazer? Vai chamar o Pandas de novo e vai transformar essa data para o modelo internacional, que é ano, mês e dia, em vez de dia, mês e ano. Então eu coloquei aqui que, no caso, o nosso dia é o primeiro, então day first igual a true, para ele saber que ele tem que pegar o formato que veio, que é o do dia primeiro, depois o mês, depois o ano, e transformar no inverso. Então é ano, mês e dia. Tá? É basicamente isso aqui que isso faz. Depois eu peguei o nosso DataFrame que a gente já criou aqui, que é nada mais do que a tabela, e coloquei como índice a coluna data. Beleza? É isso, e depois eu retornei o DataFrame. Então, basicamente, esse é a nossa função que vai retornar todos os dados do Banco Central para a gente. E o que a gente vai fazer? Como que eu vou saber qual é o código que eu tenho que colocar na minha função para poder retornar o quê? Então eu deixei aqui, ó, em fonte, um link do Banco Central, que se a gente abrir ele, vai abrir este site aqui, que você consegue pegar todos esses códigos. Então, por exemplo, esse aqui é o site do Banco Central, tá? bcb.gov.br. Então, por exemplo, eu quero dado de, sei lá, vou em estatísticas monetárias, política monetária, eu quero a taxa Selic, tá aqui, ó, taxa Selic. Ele vai abrir uma tabela aqui com vários códigos. Aí a gente consegue ver o código 422, ele é de 1996 até 2004. Não serve pra gente. O 23, ele é de 96 até 2004. Também não serve pra gente. Então o código 432, ele serve. Por quê? Porque ele vai de 99 até 2023. Ele tem todos os dados da Selic aqui, da meta Selic.
E se a gente usar esse código na nossa função, a gente vai buscar todos os dados da Selic, certo? Então vamos lá. Aqui embaixo eu defini alguns já, tá? Que é o seguinte. O IPCA, que é o código 433, eu já deixei aqui, mas se vocês quiserem, vocês podem acessar aqui o site do Banco Central e ver todos os outros códigos que existem, se vocês quiserem buscar algum a mais do que eu já deixei programado aqui. Então eu tenho o nosso IPCA, que eu já deixei aqui, ó, que vai ser a consulta BC, que é o código 433. IPCA 12, que é o código 13522, e por aí vai, tá? Então vamos lá. Então, por exemplo, se eu executar aqui, ele vai começar a mostrar setinhas, tá vendo? Tá agora na Selic, que ele está consultando o código X e retornando para a gente dentro desse nome que eu dei para cada um desses códigos, tá? Então, por exemplo, aqui eu criei o DataFrame, que ele vai ser o DataFrame da Selic. Então eu coloquei aqui, ó, pandas, que é o pd.dataframe Selic. Então ele vai chamar todos os dados que ele obteve dessa consulta da Selic aqui. Eu coloquei aqui o seguinte, para dar um nome para o arquivo, então eu coloquei nome arquivo, e eu vou colocar o seguinte, vou colocar selic.xlsx. Por quê? Porque eu quero salvar em Excel, tá? Então eu coloquei aqui de novo meu DataFrame, to Excel, o nome do arquivo, que é esse que eu dei aqui, selic.xlsx, e coloquei o índice como true para usar a primeira coluna como o nosso index, que é a data, tá? Então a primeira coluna vai ser a data e aí depois os valores. Então o que eu vou fazer aqui? Se eu executar este bloco aqui, ele vai criar um arquivo para mim chamado, um arquivo de Excel chamado selic.xlsx. Se eu quisesse outra coisa, por exemplo, aqui, ó, o IPCA, eu poderia buscar aqui, ó, IPCA, poderia colocar aqui o nome IPCA e mudar o nome do arquivo que eu quero que salve para IPCA também e gerar outro arquivo Excel. Beleza, mas agora que eu já gerei o meu arquivo com a Selic, onde é que ele foi parar? Então se você clicar aqui nessa pastinha aqui, ele vai abrir aqui, ó, selic.xlsx. Se por um acaso você clicou para voltar aqui, ó, ele vai aparecer aqui em Content, tá? Então você clica Content e vai estar aqui. Aí nesses três pontinhos, se você clicar fazer o download, ele vai baixar o arquivo que ele criou, tá? E você pode abrir ele no seu Excel. Então vou habilitar a edição aqui. Vou aumentar a coluna da data para aparecer toda. Veja que ele colocou o horário também, mas como não tem horário, ele bota 000. E tá aqui as datas e o valor da Selic de todos os dias de todos os anos, tá? Então desde 1986 até lá embaixo 17/11/2023, tá? E o valor da Selic 12,15, que é o mais atual. Beleza? Então você tem esse arquivo Excel aqui com todos os dados. Você pode rodar esse bloco com vários indicadores econômicos aqui que você quiser. Outra coisa interessante que dá pra gente fazer é o seguinte, por exemplo, lembra que eu mudei a data para ano, mês e dia? Então se eu buscar aqui, ó, por exemplo, Selic, abre colchetes, Selic.index, que o índice é a minha data, igual, coloca entre o apóstrofo aqui, eu não sei se quando é 2 chama apóstrofo também, mas serve com 1, tá? Ou com 2, tanto faz, o Python entende. E aí eu busco um dia, por exemplo, eu quero buscar a Selic de 2023, do mês 5, do dia 13. E eu vou rodar. Não buscou nada, provavelmente é porque é fim de semana. Então dia 14, vamos ver se o dia 14 ele é fim de semana ainda. É fim de semana, então provavelmente o dia 15 já vai pegar. Tá, aí, beleza. Então, a do dia 15/5, ele buscou que a Selic era 13,65. Então, você pode buscar por um dia específico utilizando essa fórmula aqui no Python, beleza? Menos de fim de semana não tem Selic, então ele não plota. E aí, você pode comparar, sei lá, com outro dia. No caso aqui, eu deixei 15/7/22. E você vê quanto era 13 e pouco, 13,15, foi para 13,65 em 2023, tá? Aqui você pode escolher a data que você quiser. Ou senão você pode plotar simplesmente Selic. Ou qualquer outro indicador que você buscou aqui em cima. E aí ele vai plotar os 5 últimos valores e os 5 primeiros valores, tá? Então aqui os últimos são do ano de 1986 e depois de 2023 aqui.
Lembrando aqui que ele vai estar mostrando 9.389 linhas, só que na verdade são 9.390, porque o Python ele considera o zero como a primeira linha, e uma coluna, mas na verdade são duas colunas, a data e o valor, porque o Python considera o zero como uma coluna. Então é 0 e 1, que seria a data seria a coluna 0 e aqui o valor seria a coluna 1. Certo. Outra coisa que você pode fazer é, por exemplo, buscar a Selic. Eu coloco aqui entre colchetes menos 15, ou seja, vou pegar os 15 valores de baixo para cima da nossa tabela. Se a gente está vendo que os valores de baixo eles são os mais recentes, então vou pegar os 15 valores mais recentes da tabela. Então é Selic, colchetes, menos 15, 2 pontos, fecha colchetes. Ele vai buscar os 15 últimos valores. Então tá aqui, ó, 26 do 10 até 17 do 11, os valores aqui. Outra coisa que você pode fazer, agora usando o nossa plotagem, é colocar Selic, quantos valores você quer. No caso eu quero os 100 mais recentes, então é de baixo para cima, menos 100, 2 pontos. Se fosse de cima para baixo, os mais antigos, você tira o menos e deixa só 100, tá? Selic, menos 100, ponto plot, abre e fecha parênteses. E aí ele vai criar o plot dos últimos 100 valores da Selic. Aqui a gente consegue ver que ela está caindo. Certo? Lembrando que esse é o tamanho do plot que eu falei ali em cima, que foi definido como 36 e 16. Então ele tem 36 de tamanho aqui e 16 de altura. Se estiver muito grande ou muito pequeno, você pode editar lá em cima e rodar aquele bloco lá em cima de novo. Certo? Então é basicamente isso. Queria ensinar para vocês aí como vocês usam o Python para buscar indicadores econômicos aí, dados econômicos do Banco Central, utilizando a API que eles disponibilizam para a gente, sem precisar instalar o Python nem nada. A gente consegue rodar tudo aqui no Colab. É bem interessante, tá? Então, se você estiver precisando de serviço de programação para Profit Chart, você pode me chamar no Telegram aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva. E se você quiser conhecer um robô que eu fiz que opera dólar no Profit Chart baseado na correlação de índice dólar e DI, você pode clicar aqui no meu canal, vai ter um vídeo chamado Robô Ragnar e Robô Bjorn. São dois robôs que eu fiz baseados em correlação que rodam no Profit Chart aí no dólar de 1 minuto, beleza? Então fico com vocês aí e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.